E eu espero que seja um tempo glorioso esses dias. Espero que o Senhor fale profundamente no coração de vocês, assim como falou no meu. Eu quero também dar boa noite, a graça e a paz a todos que estão nos assistindo. Eu vou tentar ser breve e trazer a revelação que vem do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então podem ficar assentados mesmo, mas vamos orar mais uma vez. O seminário é de oração, então nós vamos orar bastante aqui. Amém? Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, Pai. E obrigada, Senhor, por trazer essa palavra, por trazer, ó Deus, esse momento, por trazer-nos aqui, ó Pai, na tua igreja, porque eu sei, ó Deus, que o Senhor anseia, ó Pai, por esse povo, que essa igreja, ó Deus, venha romper em fé, em oração, venha se levantar, ó Pai querido, no poder e na ousadia do Senhor. E Deus, eu te peço que não venha nada de mim, mas tudo do Espírito Santo de Deus. Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça. Tira, Pai, tudo que é meu e coloca tudo, ó Pai, que vem do alto do teu trono, Senhor. Que os teus anjos estejam aqui acampados, ó Pai, em cada canto desse templo, Senhor. Venha trazer a palavra revelada, aquela que traz mudança, aquela que traz renovo, aquela que traz mudança em nosso meio, Senhor. Tempo novo de Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, o meu nome é Sara, como o pastor Claudimar já disse, eu sou da Igreja Metodista de Catalão e eu vou assumir agora o pastoreio da igreja do Pontal Norte, que é um bairro de Catalão. Eu vou estar assumindo a congregação de lá. E eu sou casada com o Cássio Fernando, e não tenho filhos, tá? Ainda, né? Quem sabe um dia o Senhor nos abençoa, e sempre trabalhei e tive um chamado para o ministério de oração. Eu me capacitei bastante primeiro pelo Espírito Santo, fiz muitos seminários, muitos cursos, inclusive com o pastor Robson, da 5ª Região, e o último que eu fiz foi com uma pastora muito abençoada, o qual o Senhor trouxe muita revelação para nós. E eu gostaria de passar um pouquinho para vocês daquilo que o Senhor passou para mim. Amém? Eu espero que o Espírito Santo provoque essa virada de chave na igreja, para que a igreja se levante em oração. Amém, queridos? O Senhor, Ele não deseja apenas a nossa vida. O Senhor, Ele quer caminhar com os nossos pés. Ele quer abençoar com as nossas mãos. Ele quer falar com os nossos lábios. O Senhor, além disso, Ele quer se revelar. E o intercessor, ele tem que estar inteiramente entregue ao Senhor. Então, às vezes a gente imagina que o intercessor de sucesso é aquele que passa horas orando. Mas se o coração dele não tiver rendido ao Senhor, nada adianta. É apenas vã repetições. E é isso que o Senhor quer trazer essa noite. O que na vida do intercessor é necessário para que ele tenha essa vida de disciplina, essa vida de oração, essa vida de quebrantamento, para que haja efeito. Quem aqui já viveu milagres do Senhor? Amém. E todos eles são por meio da oração. E não tem sentimento melhor ou mais gratificante do que quando somos abençoados por Deus. Não é verdade? Nós temos o hábito de orar só quando precisamos. E a oração e a intercessão é muito mais do que isso. Então eu vou começar para vocês contando um pequenino testemunho meu. Amém? Quando eu me converti,
Eu sou de São Paulo. E logo que eu me converti, eu fui para São Paulo. E passei um mês lá, se não me engano. E uns amigos meus nem conheciam a Jesus. Ficaram sabendo que eu me converti e que o Senhor tinha feito uma transformação na minha vida. Eu sempre fui da católica. Daí eu tive uma vida de, como a gente costuma dizer, né, de mundo mesmo, de festas, de bebedice, de cigarro. E quando eu me converti e entreguei a vida a Cristo, o Senhor mudou tudo. E os amigos que estavam comigo nessa época ficaram curiosos. E chegaram e falaram: como que você conseguiu parar de beber? Como que você conseguiu parar de fumar? Como que o Senhor mudou até a tua face? Falei: é o poder do Espírito Santo de Deus. E um dos meus amigos era usuário de droga, crack. Ele usava tanta droga, mas tanta droga, que o pai dele fez um quartinho no fundo da casa. E quando o menino usava droga, o pai colocava ele lá, no quartinho, para ele não sair para a cidade e não se perder. Porque quando ele saía, ele ficava 5, 10, 15 dias fora de casa usando droga. Chamava André. E esse meu amigo chegou para mim e falou assim: não é possível. Você parou de beber, você parou de fumar, o seu irmão também. Eu queria tanto parar de usar drogas e eu não consigo. Você não faz uma oração para mim? Naquele momento, gente, eu tremi da ponta da cabeça até o dedão do pé. Porque eu tinha acabado de me converter, eu vi as irmãs da igreja orando, né? Aquelas orações grandes, bonitas, cheias da palavra. E eu só sabia falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu falei: é a única oportunidade que eu vou ter de orar por ele, né? Falei: Deus, me usa. Coloquei a mão na cabeça dele. Comecei a orar por ele. Oração simples. Senhor, livra ele, assim como o Senhor me livrou. Tira o desejo dele, assim como o Senhor tirou o meu. Que ele possa ter paz, que ele possa encontrar o Senhor. Amados, para a honra e glória do nome do Senhor, esse foi o último dia que o André usou drogas. Amém? E há um tempo atrás, ele me mandou uma fotografia. E naquele dia eu entreguei para ele um pão diário. Sabe aqueles devocionais, um cenáculo, pão diário? E escrevi: espero que o Senhor faça uma grande transformação na tua vida. E quando ele se batizou e entregou a vida ao Senhor, ele se lembrou, tirou uma foto e mandou para mim. Então, toda e qualquer oração é feita do fundo do coração, em sintonia com a vontade de Deus, no tempo dele, ele vai atender. Isso é a primeira coisa que nós, como intercessores, precisamos saber. A nossa vontade tem que estar de acordo com a vontade de Deus e ele liberar para nós aquilo que ele deseja. Amém? Então não precisa de palavras difíceis ou de orações bonitas. O que precisa é um coração entregue ao Senhor. Então nesse momento eu peço que você levante um pouquinho. Você que está em casa, se levante também. Para você não sentir sono, para você não ficar acomodado. Coloque a mão no teu coração. E ouça essa canção e entregue. Voltem lá atrás, quando vocês entregaram a vida para Jesus. Lembrem-se do primeiro amor. Lembre-se da sua vida de oração lá. Lembre-se quando você começou a caminhar com o Senhor. E faça dessa oração uma meditação. Amém?
meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Senhor, abre os meus olhos, que eu quero ver. Abre os meus ouvidos, que eu quero ouvir. Abre, Senhor, o nosso coração, para que nós possamos sentir o teu grande amor. Pai, que nós saiamos desse tempo aqui, desse seminário, apaixonadas e apaixonados novamente pelo Senhor. Pai, onde quer que no nosso caminho essa chama tenha apagado, que o Senhor venha acender pelo poder do Espírito Santo. Eu coloco a Deus em intercessão nesse momento a igreja de Campinas, Senhor. Peço a Deus que cada membro que está rolado nessa igreja seja alcançado pelo teu poder. Os que estão aqui, os que estão em suas casas, os que já estiveram aqui e os que ainda virão, que o Senhor, ó Deus, os visite agora, Pai. Tira, Senhor, todas as escamas, tira, Senhor, toda a religiosidade, tira, Senhor, tudo que possa atrapalhar o teu agir em nosso meio. Que em nome de Jesus estejamos rendidos a Ti, Pai, para aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus. Podem se assentar, meus queridos. O intercessor de sucesso é aquele que reconhece os seus pecados primeiramente. É aquele que se arrepende e aquele que se quebranta. Às vezes, a nossa caminhada na igreja, a comunidade, ela fica com tantas tarefas, com tantos afazeres, ou a gente vem há tanto tempo na igreja que a gente acaba deixando de lado a nossa confissão. A gente acaba deixando de lado o nosso momento em casa com o Senhor. A gente deixa de lado o amor verdadeiro por Ele. A gente deixa de lado o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, aquele que a gente se entrega de braços abertos, de coração aberto. Porque enquanto a gente está louvando, às vezes tem tanta coisa passando, né, na nossa cabeça. Às vezes o pastor está aqui na frente pregando e a gente está pensando no dia de amanhã, o que vai levar de comida para os filhos, como que vai mandar a criança para a escola, o problema do marido, o filho que não está na igreja,
A gente está prestando atenção em tudo, menos no que realmente está acontecendo entre você e Deus. O que eu acho mais maravilhoso e mais fantástico da intercessão é isso. O intercessor, ele está em sintonia com o Senhor em todo o tempo. Só que para nós estarmos em sintonia com Ele, o nosso coração precisa estar limpo. O nosso coração precisa estar puro. O nosso caminhar precisa estar sem mancha, sem pecado. O intercessor é aquele que tem tanta intimidade com o Senhor, aquela pequenininha, aquela mentirinha pequena, incomoda e ele não consegue fazer. Esse é o intercessor que ouve o coração de Deus e que tem uma vida tão reta com Ele, com o Pai, e quando ele erra, imediatamente ele já volta para o centro da vontade de Deus. E é por isso que a oração é atendida. Porque quando o Senhor olha para você, intercessor ou intercessora, Ele vê a tua vida reta, Ele vê o teu coração entregue, Ele vê uma vida de quebrantamento, e você consegue orar de acordo com a vontade do Senhor. Já pararam para pensar nisso? Como orar de acordo com a vontade do Senhor? Primeiramente, liberando o coração. Primeiramente, descendo a casa do oleiro, para que o Senhor o quebre quantas vezes for preciso. Porque através das rachaduras do vaso é que nós abrimos brechas e é onde o inimigo entra. Amém? A brecha, meu amado e minha amada, não é nada tão grande. Não é uma porta assim que você entra rapidamente. A brecha é aquele pequenininho espaço, aquela rachadurinha sutil, que é onde o inimigo das nossas almas entra e faz a festa que ele deseja fazer. E nós estamos vivendo em tempos que o inimigo tem feito a festa sim dentro das igrejas. Por quê? Levando aqueles pecados que dá escândalo? Não. Esfriando a nossa fé, jogando medo em nós, desanimando a gente, soprando no nosso ouvido assim, ó, não vai lá não hoje, não vai ninguém, ou fique em casa hoje, senão você vai pegar Covid. Não vou orar, tanta gente morreu, o Senhor não ouve. Meu querido, o intercessor tem que estar com a mente, com as emoções e com o coração, com o corpo inteiramente no Senhor. Para que isso não venha destruir a igreja. A igreja que tem oração, a igreja que tem intercessão, é uma igreja saudável, é uma igreja frutífera. E é isso que o Senhor deseja aqui de Campinas de Goiânia. Que essa igreja se levante em oração. Que levante 1, que levante 2, que levante 5, 10, 15. Mas que sejam compromissados com o Senhor. Em Catalão é tremendo. Nós tínhamos um ministério muito grande de intercessão. Depois diminuiu, depois aumentou de novo. Mas não é a quantidade. O que é importante é a qualidade do intercessor. A vida que o intercessor tem com Deus. Se tiver um intercessor que pague um preço pela igreja, que ore pela igreja, que se arrependa dos pecados, que se prostre diante do Rei dos Reis, que ouça a voz do Espírito Santo e a direção do Espírito Santo, que cubra a vida pastoral e a liderança da igreja, a igreja não tem como não fluir. Amém, queridos?
Então hoje o Senhor tem trazido um despertar para nós. Trouxe em catalão e nós colocamos isso em prática e foi maravilhoso. Pastor Claudimar falou do filho que falou que ele não ora ajoelhado, né? A oração de joelhos é algo que significa o seguinte: quando o rei, a Bíblia, o livro de Reis, quando tinha o faraó, né? Quando tinham os reis, rei Davi, rei Saul, enfim, o rei. Quando qualquer um chegava diante do rei, ele se curvava ou ajoelhava, certo? Nós estamos sempre diante do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. É por isso que a gente se ajoelha. E naquele momento a gente fala: não tem rei maior, não tem rei melhor, não tem nada e nem ninguém maior do que o Senhor. Eu estou aqui rendida aos teus pés, me humilhando, me diminuindo, para que o Senhor cresça. A vida do intercessor é de joelho, literalmente. Nós tínhamos a irmãzinha Helena, ela já partiu, está com o Senhor. Ela tinha calo no joelho, gente, de tanto que ela orava. E uma vida íntima com Deus. Então o intercessor, ele está sempre de joelhos ao Rei dos Reis. Sempre. É um sinal onde você diz: Jesus, eu não sou nada. O Senhor é tudo. Toma a minha vida e faz a tua obra em mim. Tem pessoas que não conseguem ajoelhar. Aí a oração vale? Vale. A oração, ela vale ajoelhado, ela vale deitado, ela vale em pé, ela vale tomando banho. Ela vale de qualquer maneira que o teu coração esteja de joelho ao Rei dos Reis. Às vezes nós veremos pessoas de joelho e o coração dela não está no Senhor. E às vezes a gente vê aquele irmãozinho em pé, caladinho no cantinho, e o Senhor está em constante comunhão com ele. Amém? Então o se render a Jesus é mostrar para Jesus o tanto que ele é maior que você e o tanto que você se diminui para que ele cresça. É deixar que ele pegue o vaso de barro e jogue no chão e quebre quantas vezes forem necessário. Mas Satanás tem vindo também com outra novidade para o vaso. Não sei se vocês têm percebido isso. Eu não vou começar a orar. Porque quando eu começo a orar, o inferno se levanta. Já ouviram isso? Sim, meu amado. Essa é a maior verdade de que a tua oração está sendo ouvida por Deus. Porque o inferno se levanta assim, sabe por quê? Porque você está incomodando ele. Você está tirando ele do lugar que não era para ele estar, para colocar o Rei dos Reis naquele lugar. Não acreditem nessas mentiras. Se ele se levantou, você é filha do rei. É para ele cair. Muito maior é o que tem dentro de você do que o Satanás do mundo. Então não deixe que o medo de orar prevaleça sobre a tua vida. Porque quando a tua oração chegar no trono da graça e o Senhor abrir as bênçãos, Satanás já está prostrado, pisado embaixo do pé de Jesus. Não precisa ter medo de orar. Intercessor medroso. Realmente, a oração, que nem diz nosso irmão Joaquim, não passa do teto. Amém, queridos? E como que nós podemos alcançar esse lugar de coração puro, limpo, sem mácula, de quebrantamento diante do Senhor? Alguém sabe?
É no poder da oração ou é aquela unção que nós temos a mais? Não. O verdadeiro intercessor, verdadeiro homem e mulher de Deus que ora, é aquele que conhece a Jesus Cristo. É aquele que sabe como é Jesus Cristo e busca a vida parecida com a dele. Mas como assim? A vida parecida com a de Jesus Cristo. Jesus, amados, ele morreu por nós. E quando nós entregamos a nossa vida para ele, confessando ele como nosso Senhor e nosso Salvador, ali nós ganhamos a salvação. Amém? Todo mundo concorda comigo? Mas no dia que você aceitou a Jesus, você já conhecia Jesus? Você tinha experiência com Jesus? Você conseguia ouvir a voz de Jesus? Ele era o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas a palavra dele diz assim: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a tua alma. Meu querido, o intercessor precisa aprender do Senhor. Ele precisa saber para quem ele está pedindo. Aprendei de mim. Aprendendo de Jesus, você vai chegar sempre ao arrependimento, à rendição e ao quebrantamento. Quando você aprender dele. Como que você aprende dele? Através da oração, através do jejum e através da leitura bíblica. Não tem outro caminho. Não tem como você aprender de Jesus sem ler a palavra de Deus. Não tem como você conversar com Jesus sem estar em oração. E não tem como você estar próxima de Jesus sem jejuar. Por quê? Porque quando você jejua, você mata a tua carne e você fica sensível à voz de Deus. Quando você ora, conhecendo aquilo que você está orando, propriedade daquilo que você está pedindo, em nome de Jesus, consequentemente vai ser a vontade de Jesus que vai estar acontecendo sobre a tua vida. Quando você lê a palavra de Deus, você vai estar reivindicando ao Senhor as promessas que Ele te fez. Desculpem. Então vocês não vão estar pedindo nada além do que o Senhor prometeu para vocês. Mas como que você vai saber disso? Aprendendo do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O quebrantamento, amado, é um mover do Espírito Santo de Deus em nosso coração, que nos leva a reconhecer as nossas limitações. Aquilo que eu não dou conta de fazer, eu peço para Jesus fazer. E só um coração que conhece a Jesus tem como reconhecer as limitações. Vocês conhecem pessoas que não são de Jesus, certo? Elas não fazem coisas que aos seus olhos são naturais? Perdão, que aos olhos delas são naturais e para você fala, como que ela faz isso? Nossa, como é que ela tem coragem de fazer isso? É verdade? Por quê? Ela não conhece a verdade.
E a palavra de Deus fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. A pessoa que não conhece a Jesus, ela não tem como fazer o certo, porque ela não sabe o que é o certo. Da mesma maneira é o intercessor, ou a pessoa que ora na igreja. Ele só vai saber orar se ele souber o que é certo. Se ele souber como pedir. A palavra mesmo diz que a gente não consegue, por quê? Porque a gente pede mal. Às vezes a gente pede oração fora da palavra. Às vezes a gente está pedindo um desejo do nosso coração que não é a vontade do Senhor. Por isso que nós precisamos conhecer a Jesus. Porque só Ele é verdade, caminho e vida. Só Ele pode mostrar a oração certa. Só Ele vai direcionar você como orar e ter uma oração efetiva. Amém? Quando o salmista falava, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. O que ele quer dizer? Cria em mim um coração puro, porque o nosso coração não é puro. E sem coração puro, a nossa oração não sobe. E é tão fácil contaminar nosso coração, não é? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão trabalhando muito na obra. Dedicam. Aí você chega, olha para os irmãos do lado, acontece o mesmo. Gera aquela indignação. Gera aquela coisa assim, nossa, o meu trabalho está sendo em vão. No seu coração. O intercessor não pode. Mas como é que eu não posso? Eu sinto sem querer. Quando você está em comunhão com o Senhor não vai permitir. Ele vai imediatamente te avisar. Intercessor, intercessora, não vai por esse lado não. Vai pelo meu, que é manso, que é humilde de coração. Quando a gente vê uma briga, nós somos loucos para deixar que o nosso coração fale mais alto, não é verdade? Cheio de justiça, cheio de juízo, fala quem está certo, quem tem errado. Intercessor ou homem e mulher de oração não tem isso. Ele é sempre um pacificador. Não tem como você estar na vigilância da igreja, não tem como você estar na torre, olhando lá, orando para que a igreja não seja atacada, com o seu coração cheio de mácula, com o seu coração cheio de coisa. O intercessor tem que ter coração puro. Então essa oração, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ela tem que ser constante, diária, na vida do homem e da mulher de oração. Ah, Sara, mas eu não sou intercessora. Isso aí é só para o ministério de intercessão. Querido, todos nós somos intercessores. Porque todos nós temos família, todos nós temos filhos, todos nós temos parentes, todos nós temos amigos que precisam da nossa intercessão. E todos nós fomos chamados para ir e fazer discípulos, porque Jesus mandou fazermos. E como é que nós vamos fazer discípulos se nós não tivermos oração? Então todos nós precisamos pelo menos orar pelos nossos discípulos. Ou pelo menos orar para que o Senhor nos mostre quem são os nossos discípulos. Ou orar para dormir, ou orar para chegar, para sair na rua. Ou orar pela proteção do Senhor, não é verdade? Então todos nós somos intercessores. Então esse seminário, ele não é só para o ministério de oração. Sim, para todos nós, para a nossa vida. Quando nós temos, amado, um coração que não é puro, um coração que não é ensinável, quando dos nossos lábios não saem palavras de bênção, nós nos distanciamos do nosso Senhor. O Salmo 19 diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Dos nossos lábios não pode sair palavra torpe, porque do lábio que sai uma oração santificada ao Senhor, pode sair um xingamento, ou um palavrão, ou uma fofoca.
E quando eu falo de brecha, meu querido, nós temos que fechar as nossas brechas. E elas chegam sutilmente. Às vezes, no ministério de oração mesmo, vem um irmão e conta: olha, eu estou passando por um problema de adultério. É segredo. Você ora por mim? Aí esse irmão, essa intercessora vai para o outro e fala: olha, o fulano está precisando da sua oração. Não é fofoca. Não é. É só para você me ajudar a orar. Meu querido, acabou aí. Instaurou aí uma fofoca. Satanás entra nessa brecha e a oração paralisou. O intercessor tem que ser confiável. O intercessor tem que ser discreto. O intercessor tem que ser aquela pessoa que qualquer um da igreja pode chegar e contar com ela. Ela vai pagar um preço em oração por aquela vida, mas dali não vai sair nada. A nossa vida de intercessão, ela tem que ter obediência a Deus. Dos nossos lábios não sai a fofoca. E tudo isso, querido, vem minando a igreja de Cristo. Não estou falando da igreja de Campinas, tá bom? Amém, queridos? É a igreja de Cristo. Tudo isso vem entrando sutilmente e vem tirando o desejo até mesmo de você confiar numa irmã ou um irmão para orar com você. Nós vivemos dias que nós não sabemos em quem a gente pode confiar. Em quem a gente pode pegar na mão e falar: vamos fazer uma campanha de oração para tal. É verdade? Isso não pode acontecer. Nós precisamos resgatar a confiança. Nós precisamos resgatar essa fidelidade. Porque quando nós chegamos ao Senhor com aquele problema, com aquele segredo, o Senhor não conta para ninguém, a não ser para o pai dele. E nós temos que ser como ele. Então nós também não podemos contar para ninguém. Sara, como que eu vou pegar esse jugo tão pesado? Esse fardo tão pesado, eu vou segurar nas costas? Meu amado, o intercessor e a intercessora, ele usa o fardo leve e suave de Jesus. Não peso. Se você tiver segurando o peso nas suas costas, é porque você não está mais intercedendo. Você está vivendo o problema dessa pessoa. A intercessão, ela não traz peso para a nossa vida. A não ser que você tenha brechas. Mas isso a gente vai falar nos outros dias. Amém, queridos? Então, o quebrantamento nos leva a ter uma direção clara acerca de decisões ou situações que estamos enfrentando. Então, quando nós temos um coração puro, quebrantado, nós sabemos como orar. Nós sabemos como instruir e como conduzir uma oração. Sabemos exatamente o que estamos passando. E não temos dificuldades na oração. Por isso que o Senhor pede tanto nesse primeiro dia, o coração rendido e quebrantado. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro, tomou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos vaso na mão do oleiro.
O oleiro é Jesus. E quando vem uma rachadura no nosso vaso, querido, ali o Senhor faz o quê? Ele emenda? Não. Ele quebra de novo. E essa rachadura pode ser falta de arrependimento. Essa rachadura pode ser rejeição. Essa rachadura pode ser falta de perdão. Essa rachadura pode ser uma tristeza ou uma mágoa que você guarda no coração. O intercessor de sucesso, o intercessor aprovado pelo Senhor, ele tem que ser livre de todos esses sentimentos que podem aprisioná-lo. Por quê? Porque tudo isso impede que o oleiro faça a obra. Se o oleiro vai, tem uma rachadura, ele vai, quebra. Começa de novo. Vai, tem outra rachadura, ele vai, quebra. Então você fica nessa vida de luta, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Quando na verdade o oleiro quer fazer um vaso perfeito. Quando na verdade ele quer deixar você lisinho, sem nenhuma rachadura. Então às vezes a gente está passando por situações repetidas. Ou então a tua oração não tem sido ouvida. Ou então você não está com desejo mais de orar. Eu não sei, mas não vou nem orar mais. Principalmente nesse tempo de Covid. Quantas pessoas amadas que partiram. Não é verdade? E quanto a gente orou? Eu acho que foi um tempo que a igreja mais orou. Aí que vem aquela intimidade com o Senhor. O Senhor tem a vontade dele boa, perfeita e agradável. Não foi que ele não ouviu a tua oração. Foi porque a tua oração não estava na mesma vontade da dele. Mas nós, como intercessores, temos que ter fé, temos que ser persistentes e sempre pedir para que o Senhor cure. Só que na hora que a gente recebe, às vezes, a cura é lá. E a gente está esperando a cura aqui. Então, onde entrou isso na tua mente ou no teu coração, que a tua oração não foi atendida, não é necessariamente porque você tem pecado ou porque você não sabe orar. É porque a vontade do Senhor era uma e você estava pedindo outra. A sua oração é sempre atendida. Então nesse momento, se renda ao Senhor como você quiser. Pode se ajoelhar, pode baixar sua cabeça, pode ficar em pé, do jeito que você está acostumado a orar. Você que está em casa, dá uma mexida aí no sofá ou na cama. Mas se renda ao Rei dos Reis. E cantem esse cântico com o Cássio como oração. E se imaginem na mão do oleiro. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero
um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Talvez você esteja se sentindo um caco. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor te faz de novo. Talvez a tua vida de oração, ela não esteja como você gostaria. Talvez você nem esteja mais orando, porque você perdeu a esperança. Talvez você tenha cometido um pecado e ele tenha assombrado tanto a tua vida que você não está se permitindo mais orar ao Senhor, porque você se esqueceu da misericórdia dele. Talvez você tenha uma rachadura tão pequenininha e não sabe que tem, e isso tem impedido você de ter uma vida de oração. Talvez você ainda não conheceu o Jesus libertador e você precisa aprender um pouquinho mais dele, mas você está sem forças. Meu querido, minha querida, hoje é o dia de você colocar diante do Senhor quais são as tuas rachaduras. Deixa o medo, deixa a insegurança, deixa o pecado, deixa a religiosidade, deixa o seu tempo de conversão, deixa tudo e deixa o oleiro fazer essa obra na sua vida. Deixa o oleiro te quebrar para te fazer novo. Deixa o oleiro te trazer de volta para o primeiro amor. E se você nunca teve uma vida de oração, fala com o Senhor também. Senhor, eu não consigo ter essa disciplina de oração, me ajude, Pai. E nós vamos ministrar uma canção agora aqui, baseada no Salmo 139. E nós vamos encerrar a noite de hoje, para que o Senhor venha falar com vocês durante essa noite, para que o Senhor venha ouvir a tua oração feita aqui, porque hoje começou uma grande e linda obra na Igreja Metodista de Campinas, em Goiânia. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor.
Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que enfim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Santo é o Senhor, ó Deus, glorioso é o nome do Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha nos usar, assim como cantamos, que o Senhor venha nos sondar. Que essa noite, ó Pai, o Senhor venha visitar os nossos sonhos. Que o Senhor venha nos revelar, ó Deus, tudo que está oculto, tudo que está escondido dentro dos nossos corações. Assim como Jó orou, que o Senhor venha nos convencer do nosso pecado, revelar o nosso pecado, ó Pai. Mostrar, ó Deus, Pai querido, tudo que tem de errado em nós, ó Pai, para que nós possamos, Senhor, cumprir a Tua vontade, Deus. E assim como diz a palavra em Isaías, quando o Senhor falou: Tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Eu creio, Senhor, que essa igreja, ó Pai, ela é fiel ao Senhor, Deus. Essa igreja, ó Pai, ela é Tua serva, Pai. E através dessa igreja, nós profetizamos, ó Pai, que o Seu nome, Deus, hei de ser glorificado. E que o propósito, Deus, que o Senhor tem para essa igreja num todo, e para cada irmão, e para cada irmã, Pai, que está aqui, se cumpra. Assim como o Senhor, ó Deus, tinha um propósito para
a Jesus Cristo, quando o Senhor o enviou, e esse propósito foi cumprido em nosso favor. Assim, Pai, nós cremos que todos os nossos propósitos serão cumpridos para o Senhor ser glorificado. Em nome de Jesus nós oramos, cremos nessa oração, já colocamos a nossa noite diante do Senhor, e amanhã, ó Deus, que o Senhor venha continuar a tua obra, Pai, que apenas começou, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amados, eu tentei fazer mais compacto, tá? De acordo com o Espírito Santo de Deus, porque também o pessoal que assiste, se passa muito tempo, vai cansando, vai distraindo, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor começou e vai terminar tudo que Ele separou para vocês. Amém?